Aleluia! Grande, maravilhoso é o nosso Deus. O Senhor que está conosco em todos os momentos. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez de estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nessa peleja. Que o Senhor possa nos dar essa alegria de falar do seu nome, transmitir a sua palavra em todos os lugares, aonde nós fomos, não importa onde nós estejamos, mas importa que a sua palavra esteja conosco, que o brilho do Senhor possa nos dar essa alegria permanente no nosso sorriso, nas nossas palavras. E eu gostaria que meus irmãos, minhas irmãs, acompanhassem comigo um pequeno trecho da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Para que não venha demorar, uma palavra, para que fique nas nossas meditações. Versículo 22, ele diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Aleluia, Deus. Jesus, aonde ele está, ele acarreta uma multidão, por onde ele passou, por onde ele até hoje Jesus está, uma multidão o segue. Porque o Senhor é o Senhor de ontem, de hoje e de sempre. Então, ele despedia a multidão e ele deu ordem para os seus discípulos ir adiante. Dali ele subiu para o monte e foi orar. E quando já era tarde, o Senhor, ele tem a alegria de ver o meu entusiasmo, o seu entusiasmo, a sua coragem, diante da sua necessidade. E ele deu ordem aos seus discípulos para que ele entrasse no barco e fosse para o outro lado. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Quantas vezes a gente vive um momento assustador e nós ficamos com medo, porque nós temos limites em tudo. Os nossos limites, ele sempre acaba
no momento de aflição. Por mais que você queira ser forte, queira lutar contra tudo e contra todos, mas existe um momento de medo. Porque aquele que não tem limite é aquele que toma conta das nossas vidas, que toma conta do nosso ar, que está sempre nos protegendo, nos guardando. Esse sim, ele toma conta de nós. E esse não tem medo. E ele já estava no meio do mar. E todo vento, o contrário, ele é assustador. Porque você espera o vento de um lado, ele vem de outro. Então, o vento, o contrário, é como se nós estivéssemos em uma chuva e aquele vento ele vem por todos os lados. E quantas vezes a gente vem se encontrar numa situação dessa? E nós não sabemos para que lado o vento está indo e ele se torna assustador. Dependendo do lugar que você está, como a situação que você se encontra se torna assustador. E os discípulos, eles estavam com medo, sim. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Não importa como você esteja, a seu momento de tristeza, de dor, quando Jesus ele se dirige até você, veja que os discípulos estavam com medo e Jesus sabia que ele estava com medo. Sabia que ele estava em aflição. E Jesus foi até ele. Mas chegando até eles, andando por cima das águas, e vendo os discípulos vendo eles, se assustaram. Porque nunca tinha visto coisa dessa forma. Alguém andar por cima das águas. Alguém sobre as ondas, tão forte, violenta, assustadora. E de repente alguém anda por cima das águas. E elas, para tudo quanto é lado, e ali se aproxima alguém por cima das águas e os discípulos se apavoram. Mas ele, imediatamente, Jesus, ele não vem na minha vida, na sua vida, para assustar. Jesus não vem na minha vida, na sua vida, para lhe pôr medo. Ele vem para te dar alegria. Ele vem para que você saiba que é Ele que está. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, aflição, doença, necessidades, e de repente Jesus aparece e tudo isso vai se acalmando. Tudo isso vai mudando. Não sei como você se encontra neste momento, qual será a sua aflição, mas eu quero dizer para você que não existe aflição quando Jesus se encontra no meio da minha necessidade e na sua necessidade. Clame por Ele, busque a Ele, para que Ele possa ouvir a sua voz. E os discípulos, em apavoro, mas Ele diz: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Mas
Mas no meio de toda aquela necessidade, aquele povo ali afligido pelo vento e açoitado pelas ondas, aí Pedro ele diz assim: aleluia. E disse-lhe, e ele disse, e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, permita que eu vou ter contigo por cima das águas. Veja que no meio de todo aquele apavoro, mas quando sentiram que era Jesus, Pedro ele tomou a iniciativa. Que iniciativa é essa? Ele disse: Senhor, se és tu, permita que eu ande por cima das águas. Ou seja, para que ele fosse até Jesus. E Jesus permitiu. E Pedro, descendo do barco, ele se afirmou sobre as águas e andou sobre as águas. Mas um vento forte, Pedro ali teve medo e de repente vai afundando. Quantas vezes nós entramos em uma dessas situações, temos coragem de ir até tal lugar, mas no meio do caminho nós sentimos medo. Nós temos limite. E Pedro, ele teve medo. O vento, quando sopra diante de mim e de você, a gente se assusta e a gente tem medo. Mas quando nós clamamos pelo Senhor, imediatamente o Senhor nos socorre. E ele, afundando sobre as águas, indo para o fundo, ele disse: Jesus, me socorre. É o momento chave, é quando nós dizemos: Senhor, eu sei que eu não posso nada e o Senhor pode tudo. Eu sei que os meus limites terminaram, mas o Senhor, meu Pai, nunca termina. Socorre-me nas minhas necessidades, porque é importante que o Senhor cresça e eu desapareça. É importante que o Senhor esteja na minha vida em todos os momentos, para que eu possa me sentir seguro aonde eu for, para que os meus pés estejam firmes e aonde eu pisar. Mas eu tenho que estar contigo, Senhor, para que os meus pés não venham vacilar. E assim, Pedro, tendo medo, clamou ao Senhor, e ele, o sustentando pela mão, levantou e disse: homem de pouca fé. A gente se assusta, a gente tem medo, mas Jesus nos socorre. Jesus é maravilhoso. E tendo entrado no barco, todos se maravilharam, todos ficaram felizes, porque quando ele entra no barco, a tempestade acalma. Que homem é esse que até a tempestade acalma? Então é Jesus, quando ele chega, a tempestade vai embora. Jesus, quando ele chega, não existe aflição que ele não possa tirar. E é no momentos mais difíceis que ele se achega. E ali
Eles foram para o outro lado, para a terra de Genezaré, e ali e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Imagine a alegria de você estar enfermo e de repente alguém dizer: Jesus está aí. Clama por ele. Clama por ele e ele te socorrerá. E aquele povo, eu creio que aquele povo, quando sentiram que era Jesus, alguém disse: olha, Jesus está aí, vai buscar aquele amigo que você tanto quer que ele sare, vai buscar fulano, vai buscar cicrano, para que ele toque pelo menos na orla do seu vestido e ele fique sarado. Então, quando nós temos a segurança que Jesus está conosco, nós temos a certeza que nós vamos ficar sãos. E assim eles disseram. E rogava-lhe que o menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. É Jesus. É Jesus que, quando chega, todo mal termina. Não importa aonde você estiver, como você está, mas importa que você chame Jesus para perto de você. E eu quero orar por você neste momento, no meio de toda a aflição, para que Deus possa encontrar com você e te dar segurança de vida e acalmar o seu coração. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, o Senhor é santo, é poderoso, a tua graça é infinita, Jesus, visita todo o seu povo, aonde quer que ele esteja, não importa onde ele esteja, Senhor, mas que ele esteja clamando a Ti, e o Senhor possa socorrer, dando graça, dando alegria, dando segurança. Jesus, entra nos lares, entra, Senhor, nos casamentos, Senhor, afligido, açoitado pelas ondas, pelo vento, o contrário, que o Senhor possa acalmar essa tempestade sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre todas as famílias. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja e te guarde em todo tempo de existência na terra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.